docente, doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor associado do Direito Civil na Faculdade de Direito de São Paulo, advogado e parecerista em âmbito nacional, atuando em âmbito nacional. Tem a palavra, professor. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Uma alegria estar aqui nessa manhã tão prazerosa, ao lado de grandes juristas e grandes amigos. Ministro Salomão, ministro Douglas, professor Tartucci, muito grato pela gentileza do convite. Ministro Buzzi, professora Paula, doutor Daniel e professor Schreiber, uma alegria estar aqui nessa manhã. Uma manhã alegre pelo encontro dos amigos e triste pela saudade do ministro Sanseverino. O Sanseverino, eu teria várias histórias para contar. Nossa primeira ida às jornadas, a minha, quando eu, ele e alguns amigos ainda estávamos na bancada assistindo às jornadas e a lianesa do ministro, mas eu vou fazer uma nota bastante rápida que eu não posso deixar de passar. Um dia, professora Paula, houve uma mudança na organização das jornadas de direito civil. As jornadas tiveram lá uma alteração qualquer e o Tartucci me liga e fala assim: Simão, está muito difícil conseguir convite para participar das jornadas esse ano. Eu não estou conseguindo, tal. Você tem algum contato? Alguém? Falei, bom, eu vi 2 vezes o ministro Sanseverino, quando não era ministro. Eu vou ligar o gabinete, não custa, quem não chora não mama, e vou tentar arrumar um convite. E liguei ao gabinete do ministro Buzzi. Ele estava ocupado, evidentemente não me atendeu, e falei com a senhora, José Fernando Simão, de São Paulo, precisava de um convite para as jornadas. Acho que não deu 10 minutos, chegou no meu e-mail o convite do próprio ministro Sanseverino, me convidando gentilmente para participar. Isso ficou, claro, uma prova de gratidão à lianesa, à generosidade daquele grande jurista e ministro. Mas, como não está nenhum tema, eu vou fazer uma outra nota sobre o ministro Sanseverino, que é importante. A teoria bifásica da quantificação do dano, para mim, ele poderia ter dado um voto e ido embora, se aposentado e curtido a vida, porque aquele sistema bifásico resolveu um drama de quantificação do dano moral como poucos julgados na história do Brasil resolveram. E hoje continua aplicado exatamente como preconizado por ele. Portanto, eu tenho aqui um momento de uma tristeza e uma saudade do jurista e do amigo Paulo de Tarso Sanseverino. Dito isso, eu, quando fui convidado, professora Paula, achei que eu fosse falar do seu tema. Mas não vou falar do seu tema, vou falar do meu tema. E eu escolhi uma gravata hoje, que agora eu uso gravatas de acordo com a palestra. Essa aqui é o cavalo de Troia, né? Tanto que citado pelo professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, o cavalo de Troia. Só uma notinha da Faculdade de Direito, meus 2 queridos amigos Gigi e Nestor, também um abraço fraterno a ambos. E eu escolhi o cavalo de Troia por quê? Porque quem leu Homero, outro dia até citado, na minha opinião, tecnicamente, indevidamente pelo STF, numa citação histórica equivocada, mas quem leu a Ilíada e a Odisseia de Homero sabe que a Ilíada, no fundo, é a luta dos homens como meros joguetes dos deuses. A vontade dos homens é absolutamente irrelevante. O que manda ali é uma luta dos deuses para chegarem a algum destino, e os homens são literalmente usados pelos deuses. No final, evidentemente, prevalece o que os deuses tinham previsto desde o começo, que é a derrocada de Troia, porque sem a derrocada de Troia não nasce Roma. Enéas sai de Troia e vai fundar Roma. E essa ideia de homens e deuses, outro dia até o Dr. Sidney Benetti, também ex-colega de Vossa Excelência no STJ, me dizia, olha, ele me chama de Zé Fernando, estou lendo um livro ótimo sobre Troia sem os deuses. Eu quase respondi para ele, é melhor o senhor ler outro, Troia com os deuses, porque a Ilíada sem os deuses não é Ilíada, é outra coisa. A Odisseia até vai, mas a Ilíada não vai, né? E por que o joguete dos homens com os deuses? Porque nós vamos falar, professora Paula, da dicotomia dos contratos civis e comerciais, é o meu tema, e se essa dicotomia se mantém. No fundo, o que eu queria propor aqui aos senhores e senhoras é uma releitura do tema. E a releitura é a seguinte: interessa efetivamente a dicotomia entre contratos civis e empresariais ou entre contratos paritários e por adesão? Qual é o grande calcanhar de Aquiles no sistema interpretativo de aplicação do Código Civil? Se o contrato é civil ou empresarial, ou se ele é paritário ou por adesão? Isso a propósito de um projeto que, para o bem do direito civil e do direito empresarial, está sepultado, de um novo Código Comercial, ou novo Código Empresarial, que aqui nós nos alinhamos, eu e a professora Paula, contrariamente contrários. Faltou alguma coisa? O adjetivo, contrariamente contrariíssimos, vamos pôr no superlativo, em homenagem ao José Dias, já que o professor Otávio citou o Dom Casmurro. Muito bem. A propósito dessa dicotomia,
um Código Civil quando nasce, e o Brasil só teve 2, e se contarmos as ordenações filipinas, que vigeram de 1603 até 1917, que não foram código, mas foram lei civil, nós tivemos 3 grandes diplomas civis vigendo no Brasil. A mudança de um sistema, ela implica custos sociais e jurídicos. O primeiro custo social é que as pessoas não entendem o que mudou. Eu nunca me esqueço quando o Código Civil atual entrou em vigor, o meu sócio à época, que não era o Bunazar, porque eu não teria feito essa pergunta nunca, me perguntou se o princípio pacta sunt servanda tinha sido abolido do sistema. Eu falei, bom, se o sistema pacta sunt servanda foi abolido, vale o princípio animus gozandi da cara do outro contratante. Porque o contrato obriga desde que pacta sunt servanda. O contrato obriga desde que o mundo é mundo. Bom, essa mudança de sistema tem um custo social e um custo jurídico. Para nós é ótimo. A gente escreve livro, escreve artigo, dá parecer, ganha dinheiro. Para os ministros do STJ não é tão bom. Porque já tem uma série de opiniões e orientações formadas e que vão precisar ser revistas. Uma época, eu ouvi de um colega da faculdade, Gi, mudou o Código Civil em 2003. Só mudou o número do artigo. É um pouco complicado comparar o 1603 com o 1829, por exemplo. São números diferentes e regras absolutamente diferentes. Então, professora Paula, a dicotomia entre os contratos civis e empresariais, ela se justifica, vamos pensar em 2 sistemas, o antigo Código Comercial de 1850 e o Código Civil de 16. A questão da mora e o inferno astral que era, porque uma mora era ex re, direito civil, ex persona, direito empresarial. E daí, todo julgamento daquela época pressupunha saber se notificou ou não, para saber se a relação era civil ou comercial, para saber qual tipo de mora nós estávamos diante. Valeu a pena? Sou pescador de ilusões? Não, não valeu a pena. E por que não valeu a pena? Porque nós não ganhamos sistemicamente com essa dicotomia. Essa dicotomia não foi boa o suficiente para gerar um ganho sistêmico. A teoria geral das obrigações, sejam elas civis ou empresariais, é uma teoria absolutamente idêntica. Então, uma unificação, e aqui eu rendo homenagem ao professor Limão de França, que lá atrás escreveu nos anos 70 um trabalho sobre a unificação da teoria das obrigações, ele pensou na América Latina, no modelo das comissões europeias. Já se defendia que não era necessário, porque, desculpem, dação em pagamento, novação, solidariedade, seja civil ou empresarial o contrato, essas regras são absolutamente idênticas. Aliás, se seguirmos a lógica de Agostinho Alvim, vamos chamar, das modalidades de obrigações, da transmissão das obrigações, da extinção normal, pagamento, e da anômala, inadimplemento, todas as regras que se aplicam ao direito civil, isso não é meu que está pintando, viu, é do Dr. Búzios, eu vou denunciar o ministro agora, nunca mais ganha um voto dele na sessão, porque o ministro Búzios está tocando o celular no meio da palestra. Estou denunciando aqui a Clara ainda, vou falar que foi do professor Simão, daí eu fico feio na fita. Daí o Salomão nunca mais me chama, mas não sou eu não, viu, ministro, é o seu colega, tá? Então, mas para dizer o quê, ministro? Na teoria geral das obrigações, os contratos civis ou empresariais vão ter a mesma aplicação. Portanto, os artigos 232 a 420 do Código Civil, que são as arras. Agora, o que a gente poderia discutir, eventualmente, numa dicotomia civil-empresarial? A questão da teoria geral dos contratos. Agora, vamos passar para um momento altamente inédito para o direito brasileiro, altamente construtivo de realidade jurídica, que foi a pandemia. A pandemia exigiu do adjudicador árbitro, tem aqui o professor Tartucci e o professor Schreiber, que adjudicam na arbitragem muito mais que eu, ou do adjudicador judicial, tem aqui 2 ministros, o ministro Belize já não vejo aqui, uma diferenciação entre contratos civis e empresariais para as decisões que julgaram. Temos 2 julgados, eu não vou nem falar do terceiro do transporte, falo dos 2, do coworking, decidido pelo ministro Salomão, e do ensino à distância de uma universidade, também decidido pelo ministro Salomão. Em algum momento, a decisão de revisar ou não o contrato, com base na teoria da base objetiva do negócio, que aliás eu e o professor Anderson fomos citados, talvez por generosidade dos ministros, não pela qualidade do que escrevemos, nós fomos citados, será que passou na ratio decidendi pela interpretação do Superior Tribunal de Justiça, o contrato ser civil ou ser comercial, para que isso gerasse uma diferença de decisão, mesmo porque o contrato de ensino era de consumo, claramente de consumo, era uma universidade prestando serviços educacionais. O coworking era uma alocação de um espaço naquele regime de uso especial. Não, o STJ não usou esse caminho para marcar a questão da diferença feitos da pandemia. Então, eu voltaria. Se na teoria geral, nós estamos muito bem numa unificação contratual,
se nos efeitos pandêmicos, que eu chamaria de momento de pico e radicalismo sistêmico, nós estamos muito bem na unificação. Onde nós teremos problema? No que a professora Paula trouxe, que é uma aplicação dos princípios da função social e da boa-fé objetiva. Por quê? Porque ainda outro dia, num debate em Lisboa, professora Paula, se discutia se a boa-fé é um quid ou é um quantum. Por quê? Porque a proposição é a seguinte: a boa-fé do comerciante, estou falando do comerciante de propósito, não do empresário, para pensar no sistema antigo, e a boa-fé do camponês, para pensar no civil antigo, é a mesma boa-fé ou ela passa por uma leitura da atividade a qual ela se aplica? Ou seja, nós temos 20 anos de Código Civil e, se Deus quiser, passaremos por uma reforma capitaneada pelo ministro Salomão. Uma reforma que já veio de uma reforma, porque a Lei da Liberdade Econômica, concordo com a professora Paula em gênero, número e caso, e também aqui cito o professor Tartucci e Bunazar, que trabalharam muito, é uma evolução, não para distinguir contratos civis e empresariais, mas os paritários de pura adesão. A Constituição do 421 e 421A é para reformar a ideia de que todo contrato é igual, não por ser civil e empresarial, mas por ser de adesão, ou por adesão, que é mais correto, e um contrato paritário. Então agora vamos para a boa-fé e para a função social. A boa-fé é um quid ou é um quantum? Agora, pelo IBD Conte, a presidente Angélica Carlini me nomeou para montar uma comissão para estudar, sabe o quê? Função social do contrato. Nós vamos fazer uma análise da jurisprudência brasileira, estado por estado, da aplicação da função social do contrato. E eu desafio os senhores e senhoras aqui presentes, façam isso, pegarem 5 manuais de direito civil e lerem em uma frase 5 definições de função social do contrato. Os senhores não conseguem dar uma aula explicando qual é a função social do contrato, porque são 5 definições totalmente diferentes. Desde aquelas, como do professor Tartucci, que voltam para a vulnerabilidade, até aquelas que vão olhar a iniciativa econômica da Constituição. Ou seja, a função social vai do social vulnerável ao social produção de riquezas. Então nós temos um amplo espectro. É como antibiótico. O médico, quando não sabe, te dá aquele de amplo espectro. O julgador tem um amplo espectro decisório. Agora, repare, professora Paula, então a senhora vai me perguntar, a partir da leitura da função social, deve prevalecer ou não a dicotomia entre contratos empresariais e contratos civis? Eu vou lançar a boa-fé e concluir, porque palestra boa é curta, e se for curta, é boa automaticamente. Boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva. Tem uma moldura desenhada. Parágrafo 242 do Bürgerliches Gesetzbuch, o BGB, que depois, em língua portuguesa, tivemos a sorte de 2 grandes juristas, professora Judite e professor Menezes Cordeiro, terem feito o desenho. A boa-fé objetiva é uma moldura perfeitamente traçada. Perfeitamente traçada a partir de um código que não era oitocentista. Porque o BGB de 1900, ele já é um código do século XX. O Código 16 é um código de 1800 lançado no século XX. Talvez eu conversasse com a professora Gisele depois, tomando um bom vinho, se o Código de 16 nasceu atrasado. O de 2002 nasceu atrasado. O de 16 nasceu num bom momento. Porque eles conseguiram extirpar, por exemplo, a abolição da escravidão. Eles pegaram um momento histórico importante, porque o Código 16 não saiu por causa dos escravos. Majoritariamente, o problema do projeto do Teixeira. Agora vamos então falar da boa-fé rapidamente para acabar a palestra, senão o me corta a palavra. A boa-fé é um quid ou é um quantum? Os senhores sabem qual é que era o deus, já que eu comecei com Troia, dos mercadores? Era Mercúrio ou Hermes. Sabe qual que era a característica básica desse deus? Os pequenos furtos. Ele era um pequeno larápio. Os senhores estão entendendo isso? A ética dos mercados sempre foi a ética dos mercadores, que não é a ética dos camponeses. Porque o camponês não enganava o outro. Se eu dava um pato, se ele me dava uma galinha, era uma permuta justa. Os mercadores eram naturalmente sujeitos que tinham pequenos proveitos entre si. Não os mercadores atuais, estou falando dos gregos, vocês estão entendendo que já tem 5.000 anos. A Guerra de Troia já é de 700 a.C., portanto faz bastante tempo. Mas para dizer o que para os senhores? Paula, e aqui eu vou concordar com você. A ética dos mercados e dos mercadores nunca foi igual à ética dos camponeses. E a boa-fé não pode ser igual. Por isso que a boa-fé não é um quid, existe ou não existe, ela é um quantum. E ela é um quantum porque ela tem que estar mais presente em algumas relações do que nas outras. Eu vou pegar os 2 extremos e aqui eu acabo. Se vocês pensarem numa relação de consumo, em que os consumeristas escrevem que nem aquela figura antiquíssima do dolus bonus, que é a valorização do produto, que a pessoa põe a roupa, o vendedor fala, como ficou bem em você? Tá horrível, mas ele fala, como ficou bem em você? Os consumeristas dizem que nem isso pode,
Bom, se não puder ter dólar bons nas relações de consumo, é negar nossa própria humanidade. Porque nós nos enganamos reciprocamente o tempo todo. Aliás, já diziam os antigos na escola de exegese, un chose de mariage trompe un peu. Em matéria de casamento, engana quem pode, porque se ninguém enganasse, ninguém casava. E o senhor teve a filha casando agora, hein, ministro? Até ficou chato isso, hein? Não devia ter dito isso, ministro. Desculpe. Desculpe. Bom, já foi. A gente fala demais, o Tartucci fala, não fala, Simão. Bom, vamos acabar a palestra. Então, professora Paula, em matéria de casamento, engana quem pode, não é o que eu queria dizer. Eu queria dizer que em matéria empresarial, a ética dos empresários é outra e a boa-fé é outra. E muito me incomoda, professora Paula, o excesso de intervenção judicial, e agora eu vou falar mais da arbitragem, porque muitos dos contratos empresariais hoje estão em arbitragem, onde Vossa Excelência é árbitra, professor Schreiber, professor Tartucci. Aqui tem 3 grandes arbitralistas, a professora Paula, inclusive, premiada. Muito me incomoda, como incomoda você também, uma intervenção judicial com base na boa-fé em contratos empresariais, em que há grandes estruturas jurídicas de assessoramento e grandes estruturas econômicas. E eu vou terminar dizendo o seguinte, na batalha entre deuses e homens, evidentemente, não deu para os homens. Deu para os deuses. Zeus conseguiu o seu grande desiderato, extinguiu Troia e Roma foi fundada. Mas na batalha entre a lei e os princípios, nós não precisamos de um novo código comercial. A dicotomia de contratos civis e empresariais não está dando nenhuma grande questão, porque o STJ já foi para caminho distinto do que ficar salientando. Será que é civil ou empresarial? E terceiro e último, o que a gente precisa mesmo desenvolver é o que disse a professora Paula, os contratos paritários e por adesão. É aí que está hoje o grande calcanhar de Aquiles. Até onde eu posso numa relação e até onde eu posso na outra relação. Muito obrigado pelo gentil convite, muito obrigado, ministro, Paula, Daniel e Anderson.